se o seu triângulo tiver o quê? Os lados. Você pega um triângulo onde você conhece os três lados. Se você conhece os três lados de um triângulo, vai ser o teorema de Heron. Heron foi o matemático, foi o estudioso que desenvolveu a área para triângulos quando eu conheço os três lados. Ou seja, quando que é bom de usar isso aqui? Quando você tiver os lados. Ai, professor, eu só tenho um lado, não tenho os outros dois. Eu vou descobrir os outros dois para usar o teorema de Heron. Vale a pena? Em geral, não. Mas se você já tem os três lados ou tá fácil de encontrar, essa área pode ser muito boa para você. Vamos ver então? Olha só. Dado um triângulo qualquer, eu tenho os três ladinhos, lado A, lado B, lado C. Você tem os lados, são números que foram dados a você. 5, 7, 15. 2, 3, 4. Pode ser, não tem problema nenhum. Vai funcionar para qualquer triângulo que você conheça os três lados. Como é que se calcula a área pelo teorema de Heron? É essa formulazinha aqui. Tá, vamos consertar esse, né, Adri? Formulazinha. A formulazona, olha o tamanho disso. A área do triângulo em função dos lados é dada por raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B e que multiplica P menos C. Tá, traduz isso aí. Bom, o A, o B e o C você tá vendo, né? A, B e C são os lados do meu triângulo. E quem é o P? Aquele P é o perímetro, sim ou não? Não, não é o perímetro, pelo amor de Deus, não vai errar. P é o semiperímetro. Lembra que a simbologia de perímetro é 2P. Quando é apenas a letra P, é o semiperímetro, que é somar uns lados e dividir por 2. Por isso que o P é A mais B mais C dividido por 2. Bom, pensa bem. Se você tem os três lados de um triângulo, calcular isso aqui é possível ou não é? É possível. E o A, o B e o C, que são os lados, eu já tenho. É só jogar tudo ali, fazer a raiz no final, você mata a questão. Pegou a ideia? Adri, peguei. Mas deixa eu entender se teria uma outra maneira de fazer. Posso fazer por base vezes altura sobre 2? Claro que pode. Todo triângulo vai ter um dos lados que você vai escolher como base, vai ter uma altura relativa a ele. Tá, mas como é que eu vou fazer base vezes altura sobre 2 tendo os lados? Pensa comigo. A altura forma 90 graus para um lado. Forma 90 graus para o outro lado também. Ok. Esse pedaço aqui é um cateto, é a altura que você quer descobrir. Adriano, a hipotenusa A a gente já tem. E esse outro catetinho aqui não tem. Por que eu tô falando em catetos e hipotenusa? Triângulo, retângulo. Vai rolar o quê? Pitágoras para você conseguir resolver. Quem é esse pedacinho que eu não conheço? Se eu não conheço, eu vou lá e chamo de X. Muito bem, chamei de X. No outro lado tem um triângulo retângulo, aonde um cateto é a altura, que você quer descobrir. Tem o C, que é a hipotenusa, é um número, você já conhece, lembra? Você sabe, conhece os três lados. E Adri, se tudo é B que eu já conheço, e aquele pedacinho é X, esse pedaço é B menos X. Fez sentido? Ó, tudo é B, aquele pedaço é X. Então esse pedaço é B menos X. Beleza, B menos X. Aí eu te pergunto, tem um triângulo retângulo aqui? Sim ou não? Sim. Você vai lá e faz o quê? Pitágoras. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado. Ou X ao quadrado mais H ao quadrado. Beleza? Triângulo retângulo da direita. Triângulo retângulo faz Pitágoras. C ao quadrado é igual a B menos X ao quadrado mais H ao quadrado. Lembra que o A, o B e o C você tem? Na verdade, são números que eu tenho, né? Então o A você tem, o B e o C você também tem. Quem é que vai sobrar nessas duas equações? O X e o H. Duas equações com duas variáveis, você vai lá e monta um sisteminha. Mas não é um sistema linear. Tem variável ao quadrado. Você vai ter que isolar em uma, jogar na outra, montar uma equação do segundo grau, resolver as raízes e aí você vai conseguir encontrar a altura H. Aí você faz o quê? Depois de encontrar a altura H, o X não te interessa. Você até pode encontrar, mas não é o que interessa. E encontrando a altura H, você pega a base, que é um dos lados, você já tinha, multiplica pela altura que você encontrou e divide por 2. Adri, vai dar um trabalhinho, né? Vai dar um trabalhinho. Você vai ter que definir a altura, fazer 2 Pitágoras, isolar em uma, jogar na outra, resolver uma equação, para daí encontrar a altura. Acredite, se você fizer por essa formulazinha, em muitos casos, pode ser muito mais rápido. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito clara. A área de triângulo é triângulo. Só que vai ter alguma característica nele que te induz a ir por um caminho ou por outro. Ah, é um triângulo comum, não tem nada especial. Base vezes altura sobre 2. É um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É um triângulo com os três lados, 3, 5 e 7. Um triângulo de lados 3, 5 e 7. Calcule a área dele. Talvez seja muito mais inteligente. Talvez seja muito mais inteligente você jogar direto aqui.
pode parecer que vai dar muito trabalho, mas em geral não vai dar tanto trabalho assim. Pegou a ideia? Então, formulazinha importante, boa para você fazer. Vamos ver uma questão então? Vamos ver uma questão prática, tá ok? Dessa parte do teorema de Heron, que é cálculo de área quando eu conheço os lados de um triângulo. Vamos lá então. Olha só a questão do MTM, questão daqui, é nóis. Vamos lá. A praça de uma cidade, no formato de um triângulo ABC, vai receber uma ampliação. A praça original é essa, ela vai receber uma ampliação. Legal. Será acrescentada uma circunferência ao projeto inicial, onde os segmentos AB e AC, os segmentos AB e AC, são tangentes à circunferência e o segmento BC passa pelo diâmetro máximo desta. Você está vendo ali? Adri, AC e AB são tangentes à circunferência e o BC passa pelo diâmetro máximo, ou seja, ele passa pelo centro da circunferência. Esse diâmetro máximo nada mais é que o diâmetro, portanto passa no centro da circunferência. Pegou as informações até aqui? Né? Tá escrito, mas o desenho representa muito bem. Assim, se os lados AB, AC e BC medem respectivamente 28, 26 e 30 metros, então a medida do raio da circunferência é maior que 12 metros. É uma afirmação, nós temos que verificar se é correto ou se é incorreto essa afirmação, se é correta ou incorreta essa afirmação. Vamos lá então, verdadeiro ou falso? Bom, pegamos as informações, vamos jogar no desenho e pensar em como resolver essa questão. Vem comigo? Vamos lá então. Sabemos que os lados AB, AC e BC medem 28, 26 e 30 metros. Bom, se eu sei essas informações, não tem por que não jogá-las no desenho. Joguei ali. Agora eu vou esquecer aquilo e eu vou concentrar aqui. Aí eu tô olhando o quê? Oh, meu Deus, um triângulo, sei! Um triângulo onde conheço os três lados. Dá para calcular a área desse triângulo? Sim ou não? Claro, é só usar o teorema de Heron, que é uma formulazinha para o cálculo de uma área quando eu conheço os lados. E se eu tenho os lados, apesar que são números grandes, mas eu tenho os lados, não tem por que não calcular a área. E aí pensa bem comigo, se eu quero encontrar o raio dessa circunferência, você não tem que pensar em outra coisa senão o quê? Traçar o raio, escreva o raio em algum momento para ver se ele tem alguma característica especial. Toda vez que eu tenho uma tangente a uma circunferência e eu escrevo o raio, o que acontece? O raio com a tangente sempre forma o quê? 90 graus. E se formou 90 graus é bom, né? Pode pintar um triângulo retângulo, pode rolar o quê? Seno, cosseno, tangente, teorema de Pitágoras, o que vai rolar aí? Ou de repente 90 graus pode ser uma altura, quem sabe? Adri, mas o raio é legal de colocar aqui, mas ele também é legal de colocar no outro ponto de tangência. Coloquei lá no outro ponto de tangência. E de novo é um raio com uma tangente e o raio com a tangente sempre forma o quê? 90 graus. Está percebendo algo interessante? Todo triângulo você pode dividir em outros dois triângulos. Basta traçar o quê? Um segmento, que é chamado seviana, mas o nome aqui não vem ao caso. Se você ligar do A ao centro da circunferência, você vai dividir o triângulo ABC em dois triângulos menores, aonde um dos ladinhos que eu já conheço é a base e o raio é exatamente a minha altura. Porque toda altura tem que formar o quê? 90 graus. Formou 90 graus, é a altura. Caraca, Adri, quer dizer que o triângulo ABC, eu conheço todos os lados. Eu posso calcular a área. E eu posso calcular a área de cada triângulo separado e dizer que é igual à área total calculada pelo teorema de Heron. Nossa, Adri, vamos fazer? Bora fazer então. Primeiro vamos calcular a área pelo teorema de Heron. E o teorema de Heron é o quê? Raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. O A, o B e o C nós já temos, que são os lados que foram dados. Mas, Adri, o P a gente já tem? Ainda não. Vamos calcular o P? Vamos lá, quem é o P? P é o semiperímetro. Somar os lados, dividir por 2. 26 mais 28 mais 30 vai dar 84, que dividido por 2 é 42. E é só jogar o que na equação? 42, que multiplica 42 menos 26, que multiplica 42 menos 28, que multiplica 42 menos 30. E isso tudo você coloca uma raiz. Jogou todas as informações ali, aí a continha. 42 fica ali. 42 menos 26, 16. 42 menos 28, 14. 42 menos 30, 12. E claro que aqui você não ia resolver na raça, né? 42 vezes 16 vezes 14 vezes 12. Eu não fui muito aprofundado aqui, que isso é o quê? Aula de radiciação. Mas você ia começar a pensar o quê? 16 é 2 elevado à quarta. Se eu estou numa raiz quadrada, tem elemento que vai saindo da raiz. Adri, 14, 2 vezes 7.
Adri, 12 é 4 vezes 3, o 4 também sai da raiz. O 42 vai ter fator 7, que vai juntar com aquele fator. Quer dizer, você não vai multiplicar tudo isso e fazer um radicando gigante. Você vai o quê? Fatorando cada um deles. E nessa fatoração, você vai tirando da raiz. Show de bola? Legal? E Adri, a raiz quadrada desse número vai ser o quê? 336. Agora que eu já conheço a área total do ABC, eu vou dizer que esta área é igual à soma das duas áreas menores. Vamos lá então? Olha só. Adri, qual é o raio da circunferência? Marcamos o raio ali. Eu vou calcular o quê? A área dos triângulos menores. Vem, primeiro triângulozinho, ele tem uma base 28, a altura é o raio. Base vezes a altura sobre 2. Então fica 28 vezes R dividido por 2. O triângulo agora aqui mais à direita, base 26, a altura é o raio, base vezes a altura sobre 2. 26 vezes R dividido por 2. E Adri, quando somos 2, isso é igual à área total que nós calculamos antes, que é 336. Dá uma simplificadinha. 28 por 2, 14. 26 por 2, 13. 14R mais 13R é igual a 336. 14R mais 13R, 27R. E Adri, dividindo os dois lados por 27, o raio vai dar 12,44 aproximadamente. Falava que era maior que 12, então fechou. Por isso que esse item está correto, por isso que é um item verdadeiro.